Agora, Fabrício, geralmente num restaurante, principalmente um restaurante que tem maître, né? As pessoas ficam meio assim reservadas, tal. Qual que é a melhor forma de você entrar no restaurante? Para se aproximar. Isso. Não, como o Orquídeas, vamos colocar ele é um restaurante chique, normalmente as pessoas frequentam algum outro restaurante que não tem a presença de um maître. O maître não é nada, mas ele está ali no restaurante para o quê? Recepcionar o cliente, comportá-lo desde a entrada até a mesa, né? Fazer uma indicação de um prato, porque normalmente o cliente, alguns abrem o cardápio e outros nem abrem, já pede, me dê uma sugestão, tanto de prato como do vinho. Então cabe ao maître, às vezes o garçom nem chega, então cabe ao maître passar o que é o cardápio, o que ele está procurando comer, se ele quer uma carne vermelha, uma carne branca ou uma massa, né? E se nesse caso ele quer um acompanhamento do vinho, nós sugerimos o vinho. Então, o meu método de trabalhar é o quê? Eu ofereço para ele, porque normalmente o pessoal fica apreensivo de perguntar para o maître de um vinho, com medo ele vai falar, ele vai me oferecer o mais caro. Eu gosto que ele folheia a carta de vinho e eu procuro o que você gosta, um argentino, um chileno, um italiano, e assim eu apresento alguns vinhos para eles. Porque normalmente pode ter profissionais que vai no mais caro. Eu já prefiro trabalhar com esse método aberto, que o cliente se sinta à vontade. Agora, tem uma coisa, a partir do momento em que o restaurante apresenta uma carta de vinhos, eu, cliente, suponho que todos os vinhos que estão ali são bons. Sim. A variação deles é no preço e no tipo de uva, né? É assim ou não? Não, é ou, assim. ou o restaurante oferece vinhos que o cidadão vai beber e não vai gostar? Não. A carta de vinhos do Orquídeas, ela foi bem selecionada. São vinhos que, se você for no mercado, você não encontra na prateleira de um bom supermercado, não. É comprado com fornecedor direto, que fornece a gente. Então, assim, não é um qualquer vinho. Todos os vinhos foram estudados. O pessoal passou por um treinamento em conhecer o vinho. Então, no entanto, um exemplo nós temos aqui, o Legado, né? Kleber, mostra aí esse vinho aqui, que ele vai explicar para a gente esse vinho. É um vinho chileno, né, o Legado, conhecido no mercado. Então, quando o cliente abrir a carta de vinho, que apareceu o nome Legado, embaixo dele tem uma historinha. Uma historinha dizendo o quê? As frutas que ele apresenta, o gosto das frutas cítricas, o conteúdo do teor alcoólico, a pontuação dele pela normas, os grandes sommeliers dos países, então eles dão uma nota, então tá o nome do sommelier e a nota que ele leva, que nem esse levou uma nota 94, ele tem uma nota de 94, então assim, é um vinho muito bem conhecido. Só que ele é um vinho ele é um vinho de teor alcoólico forte. Normalmente os vinhos tintos, na parte seca, ele dá uma variação de quê? De 11 a 12% de teor alcoólico. Então, esse daqui, pela uva Carminelli, ele tem 14,5. Então, ele é um vinho que, se a pessoa chega lá e gosta de um vinho suave, jamais ela pode pedir um desse. Agora, se ele quer tomar um vinho para depois, não acompanhar a janta, isso, mas sim, só como um aperitivo, ele é uma boa pedida. Por quê? Porque ele é seco e ele apresenta muito a apreciação das frutas vermelhas. Então, assim, ele é um vinho que abre o apetite. Um vinho, vamos dizer, que serve como aquele aperitivo, a entrada. Agora, veja bem, você me disse que o Carminelli é um vinho forte, né? Um vinho com graduação alcoólica acima do normal. Explica pra gente, e Tony, você fica à vontade também para participar, explicar a questão, as diferenças aí do Merlot, do Cabernet Sauvignon, do Shiraz, por exemplo, que às vezes a gente não sabe, a gente olha lá no supermercado, olha dentro do restaurante, mas a gente não tem ideia de qual é mais leve, qual é mais pesado, qual é mais encorpado. Isso depende muito. Um exemplo, o Syrah. O Syrah hoje ele está no mercado com o nome de Syrah, com Z também ou S. Com várias denominações. Com várias denominações. Por quê? Ele nada mais é que uma uva denominada australiana. Normalmente a gente pensa que é uma uva francesa, como as uvas Sauvignon que tem na Argentina, temos o Merlot na Argentina, como temos ele na França. Então o que acontece? O Syrah hoje ele é australiano. Só que alguns vinhos franceses começaram a fabricar com essa vinícola, utilizando. É por isso que tem várias denominações de Syrah. Então, um exemplo, o Syrah ele é um vinho que o teor alcoólico dele é forte pela parte da Austrália, é um país quente.
Então, as uvas produzidas lá é um clima bem seco, conforme vamos utilizar o Brasil, na nossa parte gaúcha, só que seria mais frio. Então, a uva dele, quando ela fica nos tonéis de carvalho, para fazer principalmente o vinho tinto, ela solta muita acidez. E é com essa acidez muito forte que é criado esse vinho. Ele tem um teor alcoólico muito forte. Se tentar tirar um pouco da acidez dele, perde o encorpamento, vamos dizer, perde o encanto. Então você fabrica um legado com baixo teor alcoólico, só que não é um vinho que você coloca na boca, dá aquela fermentação, você sente o gosto das frutas. Tipo, esse daqui ele tem um gosto centrado de frutas vermelhas, com aroma de madeira, algo assim. Então não pode ser tirada a acidez dele. E claro, a Armagnac, ela fica nos tonéis de carvalho. Então, querendo ou não, o carvalho ele concentra uma fermentação a mais no vinho. Os Merlot, eu tenho hoje na Argentina, grandes vinhos como o Finca La Linda, alguns outros. Só que o que acontece? A França, ela começou a produzir também alguns Merlot. Então, o que acontece? Um Merlot da França com um Merlot argentino, ele sempre tem um teor alcoólico mais acentuado. E claro, ele fica, vamos dizer, todo mundo pensa, é francês, é melhor. Não, tem vários argentinos que estão em top. Hoje eu indico o Finca La Linda porque ele é o top. Como os chilenos também. Nós temos eu acho que o Merlot chileno, a maioria deles bate nos vinhos do Merlot argentino. Não, com certeza. Nós temos o Carmenere, não que ele está com a uva Carmenere, mas nós temos o Conchitoro, que é o mais conhecido. Vamos falar como um italiano. Travessia. Você tem a travessia da Conchitoro. O travessia nós temos também. Então, assim, é um vinho que tem uma boa saída, porque um preço razoável com uma boa uva. E já temos o Chianti, um italiano. Então, ele faz parte lá, Cabernet Sauvignon, só que esses daí já são produzidos direto da Itália, com uva deles. Porque hoje o que acontece é isso. É uvas de um país, fabricado no outro país. Então, tem toda essa denominação. Aí tem que se aprofundar no estudo, que são os grandes sommeliers que podem dizer melhor. Nós somos o quê? Da minha parte, um conhecedor, um apaixonado por vinho, né, que procura se aperfeiçoar, né? Então, assim, eu não posso dizer tanto, mas nessas partes é isso que acontece. Tem variações que hoje a gente encontra miolo seleção aqui no Brasil. Miolo seleção se fala? Isso. Eu não gosto. Seleção, o miolo seleção é muito forte, aí eu acho que ele tem um teor alcoólico, ele tem gosto de álcool. Então, ele tem Eu gosto. prefiro o miolo reserva. O reserva. Então, aí que tá. Ela deles ficarem no barris de tonéis, dependendo da qualificação. Que nós temos um de 2004, como 2006. Então, o tempo que ele fica, quanto mais tempo ele ficar, ele tira essa acidez, porque ele passa a fermentar. Então, hoje nós temos muitos vinhos novos no mercado. O que acontece? Ele só passa pelo... Aliás, a gente precisa falar de vinho brasileiro, né? Acho que o vinho brasileiro também está num patamar legal, não está, Toninho? Como que é isso? Não tá. Nós temos uma boa saída no miolo seleção. O reserva estamos adquirindo agora, que é que nem você falou, tem essa diferenciação. Só que poucas pessoas conhecem. A pessoa ela tem que gostar do vinho, ela tem que ser apaixonada mesmo para ela ter o que é um reserva e o que é um seleção. Nada mais a gente já começa a olhar pelo teor alcoólico. E dali a gente vai. Agora, o Brasil, ele tem grandes vinhos, sim. Hoje, claro, a gente falou em vinho, a gente já pensa na ponta ali, gaúcha. Como agora em Santa Catarina, a gente está começando a ter um legado de bons vinhos que está surgindo no mercado. Lá em Pernambuco também temos vinhos, mas eles não... Isso. O Butzelli chegou a ter um bom vinho na década de 90, mas de repente... Isso. Hoje aqui em Rio Preto não se encontra mais. Hoje em Rio Preto, quando a gente fala em vinho nacional, eu vou dizer por Rio Preto, nós encontramos o quê? Tanto o Miolo, como o São José, São Marcos, que são assim, alguns vinhos da fonte gaúcha ali, da parte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como Santa Catarina. Então hoje, tirando o Rio Grande do Sul, são os vinhos de Santa Catarina que está surgindo devagar no mercado em Rio Preto. Que é até legal da parte dos restaurantes, que nem foi da parte do Toninho, em adaptar esse vinho às nossas cartas, que são poucas casas que põem. Às vezes a gente dá muito mérito à Argentina, ao Chile, não desprezando, que é um pessoal que cultiva, sabe trabalhar.
Mas hoje o Brasil, ele está trabalhando muito bem suas uvas. É que assim, o brasileiro, vamos dizer assim, ele tem a mania de querer algo importado. Não valorizar muito nossos vinhos, nossas matérias nacionais. E hoje está no mercado bons vinhos nacionais. Bom, depois desse papo aqui, a gente vai para o intervalo e vamos voltar rapidinho, porque está batendo uma fome terrível. Vamos lá.